E eu vou convidar agora o Dr. Carlos Schiavon para fazer a próxima apresentação. O Carlos, inclusive, ele foi uma das pessoas que nos inspirou a fazer esse evento, porque ele participou do evento, nosso evento de diabesidade no ano passado. Ele chamou a atenção de que estavam faltando uma série de elementos, né, Carlos? Que não seria só a diabesidade, que outros elementos também faziam parte aí dessa associação entre muitas condições, e esse ano incluímos então mais uma, que é a questão do fígado. O Carlos, ele é doutor em clínica cirúrgica, né, médico, claro, doutor em clínica cirúrgica pela Universidade de São Paulo, MBA em gestão e saúde pelo IBMEC, e ele tem aí uma ampla experiência, né, na área de cirurgia metabólica e bariátrica. Atualmente ele é coordenador de ensino e pesquisa do Centro de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e é cofundador e presidente da ONG Obesidade Brasil. Muito obrigado pela presença, Carlos. E o Carlos, ele apresentará aqui sobre o que é diabesidade. Há alguma possibilidade de frearmos o aumento contínuo da prevalência dessa condição dupla? A convidar o Dr. Carlos Schiavon. Carlos, eu já fiz a sua apresentação, né? Inclusive já mencionei que esse evento, nós nos inspiramos muito nas suas recomendações, que outros elementos deveriam ser agregados aí à diabesidade, né? Porque tinha mais do que diabetes e obesidade juntos, tinham outros fatores, né? E por esse ano nós já trouxemos a condição hepática junto, né? A hepatodiabesidade, né? Mas nós estamos muito interessados em ouvi-lo, né? O que é a diabesidade? Há alguma possibilidade de frearmos o aumento contínuo da prevalência dessa condição dupla? Muito obrigado pela presença. Eu peço desculpas aí pelo atraso, é que eu estou meio no intervalo aqui dos atendimentos e tive que me deslocar. Eu queria que passasse meus slides, eu mandei os slides para vocês, eu não lembro agora o nome dela. Bom, então vamos conversar um pouquinho, né, sobre possibilidades de tratamento, estratégias dessa chamada diabesidade que está se estendendo aí para outras doenças. Pode passar o próximo? Eu sempre gosto de mostrar esse slide que vem da cardiologia da Sociedade Europeia, porque ele mostra o quanto a obesidade como doença inflamatória e metabólica afeta diversos órgãos, né? E aqui a gente está conversando um pouquinho sobre o fígado. Já teve aí uma aula anterior à minha, muito importante, muito elucidativa, né? Então, essa é uma questão que inflama o nosso organismo, inflama os nossos órgãos, e um dos órgãos acometidos, que cada vez ganha mais importância, é o fígado, através da esteatose e a consequente inflamação em alguns pacientes. Pode passar o próximo? Então, a gente tem uma fisiopatologia que, na verdade, eu trouxe esse slide mais para mostrar a complexidade, mas mostrar a importância, né, do diabetes através da resistência insulínica, né, aumento da produção de glicose, da lipotoxicidade que estão ocorrendo no fígado, mas que estão se interagindo aí com o tecido gorduroso, com o intestino, através da alimentação, com o músculo, a própria tireoide. Então, nós temos um ambiente muito complexo. E a diabesidade, como já até foi mostrado, é um fator. Alô? Oi? Alguém falou alguma coisa? Pode passar o próximo. Então, o que eu trouxe aqui, eu trouxe alguns dados importantes para falar da obesidade associada ao diabetes com influência no fígado. Nós temos esse trabalho, é um trabalho que eu estou ouvindo alguma coisa que está me atrapalhando. Então, esse é um trabalho que foi feito brasileiro, né, para mostrar em pacientes de cirurgia bariátrica que fizeram biópsia hepática, e a diferença aqui
dos estadiamentos dos pacientes sem obesidade com obesidade. Então, em todos os pacientes sem diabetes e com diabetes, todos os pacientes tinham obesidade, porque estavam sendo submetidos à cirurgia bariátrica, que é o IMC dos pacientes. E vejam que, em relação à esteatose, balonização, inflamação, fibrose e a classificação NAS, você tem todas as diferenças significativas com o paciente diabético tendo uma pior avaliação em relação ao paciente não diabético tendo IMCs parecidos. Pode passar o próximo. Próximo, por favor. Então, aqui eu trago também para corroborar o que eu falei no início, que isso é uma complexidade de doenças. Vejam esse trabalho aqui, bastante interessante, que na verdade está trazendo que são várias associações. Já estou dando uma deixa aí para o Mark. Vejam aqui que o paciente com apneia obstrutiva do sono tem mais doença hepática. Então, vocês veem a diferença aqui em relação aos pacientes que não têm apneia obstrutiva do sono, até os pacientes que têm apneia moderada e severa, você tem uma maior incidência de inflamação e de fibrose com pacientes com apneia mais importante, que é também outra doença bastante comentada hoje em dia como um risco cardiovascular. Pode passar o próximo? E essa é uma meta-análise, eu nem sei se já foi mostrada, mas para mostrar em relação à obesidade e ao doente metabólico, né, que tem maior risco cardiovascular. Então, nessa meta-análise com 16 estudos observacionais, tem aí algumas críticas, mas o número de pacientes grande, 34 mil, a doença esteatótica metabólica aumentou o risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais em 64%. Então, vejam, é um aumento bastante importante. E mais do que isso, né, houve um maior risco cardiovascular para os pacientes que teriam mais gravidade da doença, quer dizer, estágios mais avançados da doença hepática, sendo um aumento de 158%. Então, essa diabesidade associada à doença hepática leva a um aumento da doença cardiovascular. Pode passar o próximo? E aqui, como eu tenho 5 minutos, acho até que eu já estou vencendo esses 5 minutos, fazer alguns estudos, aqui um estudo com cirurgia bariátrica, mas a mensagem importante aqui é que o paciente está perdendo peso, está desinflamando. Então, vejam aqui, a associação de cirurgia bariátrica comparada com doentes controles, né, é uma população que foi pareada, né, pacientes com cirurgia bariátrica e metabólica, pacientes controles, mas pacientes que tinham comprovadamente esteatohepatite não alcoólica ou esteatose hepática. Eu já me confundo com o nome, que o nome ficou muito complicado agora para um cirurgião bariátrico. Mas vocês vejam aqui que a incidência de MACE, né, de eventos cardiovasculares, foi menor, né, um segmento aí de 10 anos, nos pacientes que foram submetidos à cirurgia, né? Então, aqui, os eventos adversos no fígado, né? Então, pacientes que tiveram que fazer transplante ou tiveram insuficiência hepática e eventos adversos cardiovasculares. Então, ambas situações com emagrecimento levaram ao menor número de eventos. Pode passar o próximo? E trazendo aí o outro lado da história, como já foi comentado, o acesso a esses tratamentos ainda é complicado, mas, de qualquer forma, nós temos aqui que o tratamento farmacológico com as novas drogas agonistas de receptor de GLP-1 e agora GLP-1 e GIP, né? Mas aqui o exemplo é de GLP-1, a semaglutida, mostrando que a perda de peso corporal leva também uma redução da hemoglobina glicada. Essas medicações têm efeito sobre o diabetes e isso daqui, perda de peso mais melhora do diabetes, vai significar um menor risco hepático para esses pacientes, uma redução da doença hepática e metabólica. Passo a passar o próximo. E só para concluir,
eu encontrei isso numa pesquisa que eu fiz para essa aula. Eu não sei se os números são muito exatos, mas é uma modelagem estatística, né, que indicou que se você conseguisse no Brasil universalizar o acesso a essa terapia com agonistas de receptor de GLP-1, você reduziria em 28% os gastos com diabetes em uma década. Porém, por outro lado, né, isso exigiria um investimento inicial de 2,3 bilhões de reais por ano, o que hoje é algo provavelmente inviável, porque, infelizmente, né, as ações de curto prazo e mais visíveis acabam ganhando na política nacional do que ações que vão levar a um resultado de longo prazo, né? Quer dizer, em uma década você teria uma economia se você tratasse esses doentes adequadamente, doentes que têm obesidade e diabetes associado, levando a uma redução de tanto doença cardiovascular como doença hepática. O desafio é muito grande, mas a gente tem que continuar batalhando. É isso aí. Muito obrigado. Eu não sei como é que vai ser o debate, Mark, mas é que eu não sei se eu vou conseguir participar, mas vou tentar ficar meio de ouvidos aí para tentar ajudar em alguma pergunta. Tá, ok. Muito obrigado, Carlos. Muito importante aí a sua contribuição, né? E como alguém que tem uma experiência aí incrível com obesidade e com cirurgia bariátrica, né? Então traz também essa perspectiva e essa informação sobre a relevância da cirurgia bariátrica, né? Que é sem dúvida também uma forma de tratamento, né? E que a gente sabe que é a indicação para muitos dos casos também de obesidade, né?